Boa tarde a todos e a todas. Está todo mundo me ouvindo? Estou conseguindo ouvir bem? É uma felicidade, é uma satisfação, né? Está no ar mais um programa História Viva, né? Uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História, Seção Maranhão, Ampul Maranhão, né? Que tem feito um brilhante trabalho, um grande trabalho, e esse ano vai ter um evento incrível de educação patrimonial, em julho. Se preparem. O programa ele busca contribuir para a formação educacional, cidadã e democrática, a partir da divulgação científica, da história e das ciências humanas, contando com a participação de pesquisadores, professores e professoras da educação básica e do ensino superior. Por isso, daqui a pouco, disponibilizaremos um formulário para quem quiser solicitar certificado de ouvinte. Então, quem quiser solicitar um certificado de ouvinte, fica ligado aí que vai estar disponível aí um certificado, tá? Eu sou o professor Marcos Tadeu, doutorando em História pelo PPG-IST, né, pela UEMA. Estou aí no processo de finalização desse projeto, né, que é um doutorado, que é uma experiência fantástica, pesquisando a história antiga do Maranhão, produzindo conteúdo, principalmente conteúdo de mídia, né, um web documentário aí para pensar essas temáticas e levar essas imagens para a sala de aula, né? Elas precisam sair das exclusividades acadêmicas e romper com esses circuitos aí, né? E precisam chegar em sala de aula justamente para fazer isso que a Ampul está fazendo, é formação cidadã, né? Focada nas memórias antigas, aí, as mais antigas possíveis sobre a ocupação humana no nosso território, né? Estarei hoje nesse programa, apresentando o programa, é um desafio, né? No programa História Viva, desde sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, cuja temática é exatamente essa, as antiguidades do Maranhão, né? Qual o tempo histórico desse lugar? Há quanto tempo as pessoas estão por aqui, né? Se manifestando, se comunicando, interagindo, ocupando, fazendo arte, fazendo festa. Acabou o carnaval, né? Estamos todos aqui agora, né, vivendo esse momento incrível nesse mundo tropical, equatorial, de muita festa, né, uma festa que é um jeito nosso, e aí a gente vai pensar na antiguidade, né, desses corpos, dos nossos corpos, né. Para o debate hoje receberemos a minha orientadora, professora querida, né, professora de muitos, formou muitos historiadores do Maranhão, a professora Ana Lívia Bonfim Vieira, né, professora de História Antiga, coordenadora do Mnemosine, Laboratório de História Antiga Global, né, que já organiza encontros internacionais há mais de uma década, né, a gente pode dizer, trazendo discussões narrativas sobre diversos locais do mundo, e foi minha orientadora, é minha orientadora nessa pesquisa, e coautora aí de vários projetos, inclusive do Observatório de História Antiga do Maranhão, que tem, né, pensado a antiguidade a partir de uma perspectiva ampliada que chega aqui, né, que ela está conectada também com esse lugar. Então, é uma satisfação, professora, ter você na casa nesse debate. Também receberemos o antropólogo, meu professor também, né, etnoarqueólogo Mário, está também na casa, né, que já está há um tempo aí andando por essas terras do Maranhão, pesquisando essas terras do Maranhão. Tanto o Mário quanto a professora Ana Lívia são do Rio de Janeiro, né? Detalhe que a professora Ana Lívia tem a cidadania da ilha ludovicense, né? Ela é cidadã da ilha, então ela está também falando, todos eles estão falando das memórias do seu lugar também, né? Porque essa ilha abraça todo mundo, é o grande espaço de conexão caribenho. E teremos também aqui o nosso co-vereador, educador social, artista da ilha, o Eni Ribeiro, né? O Eni Ribeiro que é da Vila São Luís, né? Que é um ativista das causas sociais, que permitiu a articulação de uma lei, né, que torna obrigatório o ensino da história antiga de Upuaçu nas escolas municipais. É uma felicidade porque a gente está vendo a aplicação dessa lei, principalmente professores levando seus alunos em museus, né, buscando mídias educacionais que trabalham, né, essa temática. Inclusive, nossa websérie já rodou em pelo menos 50 espaços educacionais, né, sendo testado em seus protótipos, e aqui vai ser testado também daqui a pouquinho, né? E Eni Ribeiro está na casa, e a gente vai fazer esse debate, essa conversa, né, conversar sobre esses dados que a gente tem sobre a história antiga do Maranhão, sobre as antiguidades, que são várias antiguidades, né? Nós temos informações aí que podem chegar ao Holoceno inicial, né?
em datações que já foram apresentadas em relatórios técnicos que podem chegar aí em 9.000 anos, em datações confirmadas de 6.000 anos, né, em pesquisas acadêmicas. A gente vê que esse espaço ele tem uma conexão, inclusive, com o interior muito forte, né? Nós temos as estearias do Maranhão, temos os sítios arqueológicos de Tasso Fragoso, no sul do Maranhão, em contextos muito parecidos com os sítios arqueológicos do sul do Piauí, a própria Serra da Capivara, que é um, né, que é um lugar de preservação que deve ser tomado como referência, né? Assim como vários outros locais, o Emílio Guilde no Pará, que está muito próximo de nós, né? E aqui na ilha, recentemente, inclusive, foi encontrada a maior necrópole já identificada no Brasil, com 67 indivíduos que foram exumados, né, no espaço onde foi construído, inclusive, um condomínio residencial. E a gente tem aí uma oportunidade, uma janela, um portal para essa antiguidade, né? Através desses ossos, desses indivíduos, né, que deixaram seus rastros, são seres humanos e que têm o seu direito não termina com a morte, né? O seu direito ele continua em ter a memória viva e que essas memórias sirvam exatamente isso, para a formação cidadã, certo? Então a gente vai começar essa nossa conversa assistindo aí um pequeno teaser aí que eu fiz um recorte desse filme, né? Aqui de primeira mão para Ampu. Queria pedir para o Carlos soltar aí depois eu quero passar a palavra para a professora Ana Lívia já direto, tá? Porque as grandes questões desse primeiro episódio é uma conversa que ela tá... Vamos viajar pela história do Maranhão, nesse longo período... vamos voltar aí, Carlos. Aí dá 1, 2, 3 aí só para... Começou muito em cima, né? Vamos viajar pela história do Maranhão, nesse longo período conhecido como Antiguidade. As diferentes paisagens do território nos oferecem informações preciosas sobre milhares de anos de ocupação de povos originários. A partir do patrimônio cultural, vamos comparar as histórias do Cerrado, das terras altas, marcadas por artes nas centenas de cavernas da Chapada das Mesas, até as terras baixas, que guardam rastros de antigos pescadores que faziam grandiosas armadilhas de pesca e viviam em cidades em cima dos campos da Baixada Maranhense. O que acontecia aqui quando edificavam cidades de pedra na Grécia Antiga ou as grandes pirâmides de Núbia e do Egito? Quando Jesus nasceu, o que estava acontecendo na Baixada Maranhense? Só existia a história do outro lado do Atlântico? O que vem para mim é que são várias histórias antigas, né? Assim, a gente está agora no Bacanga, mas a gente sabe, né, que são vários outros sítios na ilha e que têm características também muito próximas, com as suas particularidades. Mas eu acho que sim, assim, tem muitas evidências de que o Maranhão tem uma história muito antiga, né? Normalmente, quando a gente fala de antiguidade, tradicionalmente o que a gente imagina ou a gente pensa primeiro é essa antiguidade considerada clássica, né? Que é essa antiguidade mediterrânea, né? Antiguidade que engloba a Europa, boa parte da África, né? Do continente africano, a Ásia, enfim. Mas a gente sabe que essa antiguidade ela não está restrita a um espaço, ela não está restrita a um território geográfico, né? Na verdade, quando a gente fala dessa antiguidade, ela é um espaço de tempo, né? Ela é um recorte temporal. Então, dentro de uma perspectiva de antiguidade ampliada, de antiguidade global e também de uma antiguidade comparada, né? Aonde entra o Maranhão, né? Aonde entra o Brasil? É necessário hoje a gente fazer um esfacelamento desses limites que foram construídos ao longo aí da história e da própria construção da historiografia
quando que começa a história do Brasil, né? Quando é que a gente começa a contar a história do Brasil? Então, quando a gente apaga isso, né, apaga essa limitação da chegada dos europeus aqui no Brasil, a gente tem uma história que é milenar, né? E ela está impressa aqui no estado, ela está impressa aqui no Maranhão, através dos artefatos, através das práticas que continuam sendo realizadas ainda hoje, práticas culturais que continuam sendo realizadas, reproduzidas e que já eram realizadas e reproduzidas nessa antiguidade maranhense. Então, quando a gente localiza o Maranhão dentro do que a gente chama de antiguidade, a gente expande de uma forma muito grande a existência dessa cultura e permite com que nós consigamos nos ver dentro dessa antiguidade. Então tudo é história, é sempre história. A questão é essa, é sempre história, não existe uma pré-história. Se tem ser humano funcionando no mundo e deixando suas marcas, seja na cerâmica, seja na parede, seja na natureza, isso é história. É a gente que tem que, a partir de métodos e tecnologia e estudo, tentar entender como essas pessoas viviam. Mas isso é um problema nosso, não é um problema deles. Então isso não faz com que eles tenham que ser jogados, digamos, num limbo chamado pré-história. Essa periodização ela já deveria ter sido destruída. Uma história antiga vai de, sei lá, do 13º século, 14º século até o 5º século, até o fim do Império Romano. Quando você desloca isso para cá, por que não é história antiga? Não tem explicação para isso. A única explicação é a falta da escrita, porque não tem escrita, porque esses povos não falavam deles, só que isso não se sustenta. Com tudo que a gente sabe hoje da arqueologia e o que a arqueologia produz e essa impressão da própria vida, por exemplo, nas paredes das cavernas e nas cerâmicas, enfim, é óbvio que eles falam deles. Por exemplo, você vai para a história egípcia, né? Os egípcios não tinham uma escrita fonética como a gente. Eles tinham uma escrita iconográfica, mas eles falavam deles e, portanto, eles têm história, né? Os gregos, durante muito tempo também, nós não temos registros escritos. Quando você fala de um período geométrico grego, por exemplo, não tem escrita, não tem texto, né? Você tem cerâmica, mas você não chama de pré-história grega. Então, quando você vem para cá e você tem as mesmas coisas, você tem cerâmica, você tem imagens nas cavernas, a vida contada em suportes e o manejo da natureza, você também tem os elementos que possibilitam para nós, historiadores, arqueólogos, enfim, reconstruir essas histórias e entender como esses povos funcionavam, né? Como eles interagiam, como eles viviam, qual era a sua perspectiva, que é a perspectiva de feminino, que é um protagonismo feminino, que é a relação com o sagrado. A gente consegue, inclusive, reconstruir muitos elementos que são bastante subjetivos. Então, essa ideia de pré-história ela é preconceituosa, na verdade, né? Ela é eminentemente uma construção que diz: esses povos não têm história tal como nós. De fato é isso, né? E aí você justifica, entre outras coisas, né, o processo colonizador como um processo que vem trazer história para esse povo, né, que vem colonizar, vem civilizar e vem possibilitar que eles, inclusive, comecem a conhecer as suas próprias histórias. Não, eles já conheciam suas próprias histórias, né, e elas estavam por toda parte. Maravilha! Professor, é sempre história? É sempre história, Marcos. É sempre história. E eu fiquei assistindo, né? E primeiro é super estranho a gente ficar se assistindo, falando, né? Mas assim, eu fiquei pensando da pergunta, né? Do documentário Só Existia História do Outro Lado do Atlântico, né? E a pergunta, obviamente, a resposta, obviamente, é não, né? Eu acho que o que existe é uma construção, que é como a gente
acredita, né, que é uma construção ideológica sobre isso, né? Que está associado eminentemente a um pensamento colonialista, né? Quando a gente... Porque, inclusive, como eu sou da área de antiguidade, né, e trabalho com essa antiguidade considerada clássica, né, essa antiguidade mediterrânea, que é lá onde eu observo... Quem não leu, leia. Quem não leu, leia, fazendo aqui a propaganda. Esse aqui, ó, muito bom. Pode continuar, desculpa. Isso, Marcos. Que é lá onde eu faço as observações, as minhas observações, né, sobre, enfim, o funcionamento do ser humano, né? Mas essas questões sobre o que é história e o que é pré-história, elas não estão na antiguidade, né? Elas foram uma construção necessariamente do processo, né, das sociedades colonizadoras, né? Então, e é isso que a gente tem que desconstruir, porque quando você vai observar, mesmo nessa chamada antiguidade europeia mediterrânea, o que você encontra são processos de colaboração, né? São sociedades que faziam circular os seus saberes, são práticas e tecnologias que a gente percebe que são desenvolvidas e aplicadas aqui também, e aí você mostrou meu livro aí, por exemplo, né? E a verdade é que a gente vai aprimorando muito mais esse tipo de pensamento, mas já estava aí na época que eu fiz o doutorado um pouco dessa preocupação, né? Quer dizer, quando eu olhava para a antiguidade, essa antiguidade lá, grega, mediterrânea, né? Eu ficava me perguntando assim, mas quem são os gregos, né? Porque a gente fala dos gregos, né? E quem são os gregos, né? Os gregos são esses grandes nomes que nós conhecemos, né? Claro que são. E está aí a fala do professor Mário no documentário, quando ele diz das várias antiguidades, né? E várias histórias antigas, né? Então, óbvio que você tem vamos dizer assim, grupos e elites, saberes, enfim, que circulavam e são construídos lá, mas quem são essas outras pessoas, né? Então, quem são os pescadores na Grécia, né? Quem são os caçadores? Quem são os pastores? Quem são essas pessoas que eram a maioria da população, que detinham esses saberes, né? Saberes esses que muitos a gente consegue fazer essa articulação a partir dessa perspectiva de antiguidade ampliada, né? E onde que eles estão, né? Eles existem, eles são a maioria, eles eram a maioria da população, eles circulavam por toda a antiguidade, eles compartilhavam seus saberes, eles trocavam tecnologia, eles existiam e faziam pulsar essas sociedades, né? Então, para mim, por exemplo, esse trabalho que você faz, por exemplo, aqui no Maranhão, para mim, ele se insere dentro de uma perspectiva que é de contra-colonização, ou seja, que é uma perspectiva de, primeiro, reeducar nossos olhares, né? Reeducar a gente para olhar diferente para esse nosso passado, para perceber a gente inserido em outras dinâmicas, né, de pertencimento, né, que não só essa do colonizador que chega, né, porque a história do Brasil não começa com a chegada do colonizador, não começa com a chegada do europeu, né? Então, reeducar esse olhar, mas também o que eu acho muito importante, e é o que eu acho que você está fazendo no seu trabalho, nessa pesquisa e com toda essa perspectiva, que é apresentar uma história maranhense, uma história dessa antiguidade maranhense, do nosso jeito, né? Com nossos sotaques, né? Com os nossos saberes, né? Com as nossas costuras, sem necessariamente precisar do aval de um saber externo para garantir que estamos falando
o certo sobre nós mesmos. Nós podemos falar sobre nós mesmos, né? Nós podemos observar o nosso passado e falar sobre nós mesmos, né? Então, eu acho que todo esse trabalho, toda essa pesquisa sobre a Antiguidade do Maranhão, ela tem um lugar na historiografia brasileira que, para mim, é fundamental, né? E acho que esse documentário, e aí eu acho que é importante, depois você vai defender, esse documentário vai ficar, eu acho que mais, né, liberado para as pessoas assistirem, tudo é importantíssimo que as pessoas assistam, porque é um processo, eu acho que é um processo importante de reeducação do nosso olhar sobre a nossa história, sobre quem nós somos efetivamente, né? A partir do que nós somos, e não a partir do que disseram que nós somos, né? Então, eu acho que está na hora, está mais do que na hora de, por exemplo, né, a partir dessa discussão sobre a antiguidade maranhense, sobre essa antiguidade brasileira, enfim, a gente vai podendo ampliar isso, né? A partir dessa discussão, a gente começar a romper com o olhar estrangeiro que nos define, né? Um olhar estrangeiro que limita a nossa existência e que diz quem nós somos e que faz com que, inclusive, dentro da academia, e aí é da onde é o meu lugar de fala, né? Dentro da academia, a gente precise sempre do aval estrangeiro para falar sobre nós mesmos, né? E eu acho que a gente não precisa. Não tem mais centro, né? Não tem mais centro, é descentralizar. Outro dia eu estava conversando com uns amigos de um grupo de pesquisa e a gente falando sobre eu que eu não vou me lembrar agora o nome do autor nem nada, mas de uma história da China que foi lançada por um historiador chinês que escreve a história da China a partir da China. Então, assim, a China é o centro, é de lá que ele observa e conta a história, né? Ou seja, por que é que a gente não vai fazer isso? A gente tem que fazer isso, sabe? Esses centros, eles foram definidos, esses centros de saberes e centros de explicação do mundo, eles foram definidos de forma arbitrária. E é a partir desses centros que nós somos, esse nosso passado de recortes de 6.000 anos, provavelmente 9.000 anos aqui no Maranhão, e recortes ainda mais antigos, por exemplo, no Piauí. 50 mil anos no Piauí, pelo menos 30 mil anos são incontestáveis. 30 mil anos exatamente. Então, a gente tem esses recortes que, se você vai para a antiguidade mediterrânea, é história. É história grega, é história mesopotâmica. Por que aqui é pré-história? Isso não faz sentido. Quem é que diz isso? A gente tem que romper com esse... Né? A gente tem que romper com essa pressão. Hã? Eu digo ao sentido da desqualificação dos corpos, né? Porque você acaba não se enxergando você acaba não se enxergando na história, né? E você tira a autonomia da gente falar da gente, né? É como se fossem, é como se você estivesse traduzindo o que um neném está balbuciando, porque você entende o que o neném está balbuciando. Fiz uma comparação boba aqui, mas assim é como se nós não fôssemos autônomos, né? E como se essas populações que habitavam aqui o Maranhão, por exemplo, não falassem de si, né? E isso é um absurdo. A gente só tem que aprender a escutar, né? Aprender a ler o que eles contaram sobre si mesmos, né? E é impressionante porque parece também que essas sociedades não fizeram nada, né? E quando a gente vai olhar para o nosso bioma, nós temos grandes monumentos. A Mata de Cocá é um grande monumento, né? Que inclusive chega na minha família, porque minha mãe é quebradeira de coco, né? Minha avó está fazendo 83 anos hoje, né? Quebradeira de coco, participou desse documentário, relatando a sua experiência como quebradeira de coco, né? Como fazer casa de palha, como a ideia de construção é uma ideia diferenciada, né? A ideia da arte, a ideia da morada, né? A ideia da alimentação, é tudo diferenciado, é uma história híbrida, é uma história que ela está conectada com a natureza, né? Que precisa ser enxergada completamente de forma avessa ao que a gente aprendeu
enquanto uma perspectiva de olhar para o Ocidente, né? Toda e qualquer perspectiva de olhar para o Ocidente é insuficiente para pensar essa história que deixou monumentos ecológicos aí que seguram o nosso clima, né? Como diz o Krenak, fazem o céu não desabar, né? O Babaçu, ele segura o clima do Maranhão, né? Que está sendo destruído, desertificado, principalmente pela expansão do agro, né? Que está muito forte na região. A gente vê que toda a dispersão do Babaçu está diretamente relacionada com a dispersão das sociedades antigas do Piauí ao Maranhão, né? Das terras médias e altas às terras baixas. Então, são rastros ecológicos que precisam ser enxergados, percebidos, né? E aí, a gente tem também o problema que é a manutenção desses espaços de memória, né? Nas matas de cocais estão os sítios arqueológicos também, então são espaços que existem leis de proteção, mas que estão o tempo todo sendo destruídos, né? Então é importante a gente olhar para a nossa família, perceber quais desses rastros antigos, qual dos rastros que nos formam, né? Quais características culturais que nos formam e que carregam o peso dessa antiguidade, né? De sociedades que já estão por aqui há muito tempo. E aí, para isso, eu chamei o professor Mário aqui nessa conversa, né? Que ele trabalha com esse campo da história que é muito interessante, da história e da arqueologia, né? Que nesse caso, a arqueologia é história. Quando a gente está falando de história antiga, né? Essa coisa de arqueologia histórica é só essa arqueologia a partir da chegada do Ocidente. Não, toda arqueologia é histórica, né? E aí, assim como a gente vê na escola, que a biologia é química, que a física é matemática, né? Que, recuperando a fala aí do professor Guarinello, grande historiador da antiguidade, né? Quem faz o que a gente faz não separa essas coisas, né? É claro que cada um tem o seu campo de atuação, seu campo de investigação e que se complementam, né? Então, a etnoarqueologia é um ramo, né, da arqueologia, assim como a bioarqueologia, né? Assim como a arqueologia subaquática. Então, a gente tem várias áreas da arqueologia e aí que permitem a gente fazer uma boa interpretação sobre o passado. Então, é possível, professor, olhar para o nosso povo e pensar o nosso passado? Perfeitamente. Assim, o nosso passado ele está escrito aí na cultura popular, né? Nas práticas culturais, né? No exercício dos saberes, né? Inclusive, fazendo um gancho com o que a professora Ana Lívia estava falando, o processo colonizador, né? Eu penso que ele, na verdade, inicia o fim de muitas histórias, né? De uma história muito antiga, né? E como é que vou dizer assim, o início de um fim, né, assim, o encerramento de um processo de construção muito amplo que a gente nunca vai vir a conhecer porque ele foi encerrado, né? Ele foi usurpado, né? A nossa cultura, boa parte da nossa cultura, dos nossos biomas, né? A nossa diversidade, a sociobiodiversidade que a gente tanto fala, ela vem sendo perseguida, né? Assim, foi mercantilizada, né? Ao longo do processo colonizador, né? E o Maranhão tem uma história muito antiga, né? E que ela está assim totalmente conectada com a cultura atual, né? Assim, com as manifestações todas. Assim, eu no meu campo de pesquisa de conhecimento, né? Eu fui submergir no universo da pesca do Nordeste como um todo, mas principalmente do Maranhão, que foi onde eu fiz o campo, né? E observando uma estratégia de pesca super complexa, que de simples não tem nada, muito embora ela seja feita manualmente, muito embora ela seja feita coletivamente, né, mão de matéria humana na sua construção, mas ela carrega em si a síntese de um processo de leitura dessa paisagem, né, leituras que se fazem há muito tempo, né? Como o Marcos estava comentando, essa antiguidade ela pode chegar a 9.000 anos, ela pode ser até mais antiga do que isso, né? E assim, há 6.000 anos está muito evidente da cultura, por exemplo, da pesca, que ocorria de várias estratégias de pesca
que ocorriam no Maranhão, no litoral do Maranhão como um todo. E assim, e as Camboas, elas são então o resultado de um processo muito antigo de leitura e interação com essa natureza, né? Com o que a gente chama de natureza, com o que esse colonizador veio admirando, transformando em paisagem, e que era a casa, né? Era a casa das pessoas. E eram as formas como elas interagiam. Então, é um caminho, a etnoarqueologia, né? Então, enquanto ciência, ela traz um pouco essa conexão, né, que há entre esse passado e esse presente expresso lá por comunidades de pesca que estão interagindo com sítios arqueológicos, né, em contextos arqueológicos de mais de 6.000 anos. Né? O Sambaqui da Panacoatira, que já foi estudado, foi datado, ele é extenso e ele ocupa áreas estratégicas da paisagem, né, mas que tem ali as Camboas. Né? Hoje, as Camboas estão ainda na beira da praia. Não se conhece essa antiguidade das Camboas. Né? O que se sabe é que, e que ficou muito evidente na pesquisa, e que é uma coisa importante, dessa síntese cosmológica que as Camboas fazem, né? É que eu anotei aqui, sim, o fato de que as Camboas e outras estratégias de pesca, elas são artimanhas, né? Eu trato na tese como artifícios de pesca, né? Eu chamo de Camboa de artifício, né? Porque não se encerra nas estruturas que eu estava olhando lá na Praia da Panacoatira e São José do Ribamar, mas ela se amplia o seu significado ao longo do Nordeste, né, e de interpretação e de estratégias de uso, tanto nos estuários do mangue, nos canais de mangue, enfim. E muitos desses artefatos, eles são artefatos que são transitórios, né, as Camboas e os currais. Né? Então, o que você está vendo na praia não são só vestígios arqueológicos, evidência de comunidades muito antigas, né? Mas você está vendo a materialização de um conhecimento. Né? Porque essas estruturas, se você abandonar elas, ela vai ser levada pela maré, que é o corpo que movimenta tudo isso. Ela vai ser levada pela maré. Então, você precisa que aquele conhecimento ele tenha sido reproduzido ao longo desses milênios, né? Para que a gente possa agora assistir essas estruturas em pleno funcionamento ali na praia. Então, tem uma coisa muito interessante sobre as questões da antiguidade, das antiguidades do Maranhão, que é a expressão de uma relação. Né? Então, quando o Marcos torna evidente lá os painéis com a mata de cocais lá em Taço Fragoso, fica muito evidente. Né? Depois, a gente no Sambaqui da Panacoatira, observando as cerâmicas também, trazendo as linhas das palmeiras. Né? Então, essa paisagem ela crescia de forma orgânica, né? E sem nenhum isolamento. Né? Sem nenhum isolamento, sem nenhuma escassez, sem nenhuma vulnerabilidade, que é a imagem que esse colonialismo traz para essa nossa história antiga, que é a imagem da vulnerabilidade, que é a imagem da escassez, da falta de, né? Se observar o outro a partir da falta. Né? Assim, problema que esse era um pensamento europeu, que eles sentiam falta. Assim, né? Então, essa escassez também foi projetada sobre nós. Né? Então, essa história antiga do Maranhão, ela é uma história farta, ela é uma história de fartura, ela é uma história de riqueza, é uma história de uma interação profunda, né? De povos que eram milhares de pessoas, não se tem estimativa, mas assim, eram milhares de pessoas que ocupavam todas as partes, né? De uma forma integrada, com as suas disputas, com as suas particularidades, naturalmente, né? Mas sem nenhum isolamento. Né? E como diz o princípio básico da antropologia, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Que a diversidade ela se dá pelo contato, não pelo isolamento. Né? A diversidade cultural ela justamente vem quando você tem grupos diferentes interagindo em um mesmo espaço, fazendo leituras diferenciadas. Enfim, eu gosto, eu não gosto, eu vou para lá, eu vou para cá. Né? Então, assim, então
essas estratégias de pesca e outras manifestações culturais do Maranhão, elas totalmente nos conectam com essa história antiga, né? Com a história da Baixada Maranhense, de Tasso Fragoso, enfim, a história dos pescadores, né? A gente tem muitas comunidades de pesca no Maranhão, e, inclusive um ponto a se destacar é que muitas dessas comunidades tradicionais, quilombolas e comunidades indígenas, por exemplo, do Maranhão, vêm sendo profundamente impactadas por uma série de empreendimentos, né? O que significa mais um ciclo, uma espécie de ciclo colonial sobre esse conhecimento, sobre essas práticas, sobre essa biodiversidade, que agora continua sendo mercantilizada, né? Agora a gente mercantilizou o crédito de carbono, né? O quanto que uma floresta emite, né? O quanto que um oceano, né? Então, você tem um processo de apropriação ainda colonial, né? Assim, no sentido como é que eu vou dizer, da usurpação da nossa casa, né? Um pouco nesse sentido. E, Mário, você falou uma coisa aí que eu acho assim, fundamental, porque realmente, talvez, a nossa antiguidade tenha sido, digamos assim, o marco, vamos colocar assim, né? De um fim da nossa antiguidade, do começo disso, foi exatamente com a chegada né, dos colonizadores, né? Porque a gente tem um marco de fim de antiguidade para essa antiguidade mediterrânea, que é muito anterior, mas para nós aqui ela é muito recente, né? Mas no fim das contas ela também permanece aqui entre a gente, né? Então a gente tem essas práticas ainda muito presentes aqui. E o que eu acho muito interessante é que para um grego hoje, lá, por exemplo, ele não tem contato, muito provavelmente, com as práticas, né, com os hábitos, com o cotidiano dessas populações lá da antiguidade, mas nós temos aqui. Né? Nós temos aqui. Então, eu fico pensando, inclusive, o quanto que os estudos que são feitos aqui sobre a antiguidade maranhense, por exemplo, eles podem contribuir para entendermos processos, na verdade, da antiguidade mediterrânea. Ao invés de a gente só ficar trazendo de lá para cá para nos entender, a gente levar daqui para lá para entender processos que já desapareceram de lá há muito tempo, mas que nós ainda temos presente aqui. Né? Exatamente. Essa utilização flexível, inteligente, astuta, por exemplo, como você fala das camboas, isso a gente percebia também lá na Grécia, né? Eles falavam dessa metis, eram inclusive criticados por isso, né? Por essa flexibilidade de uso das técnicas, como a coisa era adaptada, como era. Então, assim, esse diálogo é muito rico, só que eu acredito que hoje o caminho é daqui para lá, e não de lá para cá mais. Sabe? Perfeito. Então, eu acho muito importante esse trabalho que está sendo feito aqui. Nossa, é maravilhoso, assim. Gente, eu estava comunicando aqui com o Edilson, acho que ele está com problema de conexão, onde ele está, viu? Mas a gente vai levando a conversa aqui, né? E tem muito debate, já vi que algumas pessoas se manifestaram aí, né? Falando que estão gostando, estão acompanhando a conversa. E, assim, pensar nessa antiguidade é pensar, sobretudo, em humanidades, né? Desapegar da categoria étnica, né? Porque quando a gente fala que essa ideia de pré-história é uma ideia que ela é insuficiente, é porque ela diz que a história chega, né? Portanto, essa história começa a ser documentada a partir da chegada, né? Então, essa documentação, ela não é uma documentação estritamente pragmática, ela é uma documentação de crônica, né? Ela é uma documentação que ela é situada, é uma documentação de impressões de um mundo, né? Daquele mundo que a gente vê que o Brasil ele passa por uma série de processos de resistências indígenas. Basta a gente olhar para o Rio de Janeiro, né? Para a Guerra dos Tamoios, por exemplo, né? Figuras como o Aemberê, o Caiambebe, né? Que, enfim, foram relatados que resistiram, fizeram uma resistência muito grande na França Antártica, que se instalou lá, né? E no Rio de Janeiro, que a gente tem essa resistência muito forte, a gente vê o quanto que o processo de colonização e catequese apaga a presença do Tupinambá, né? O Tupinambá que está em processo de retomada, é uma categoria étnica que estava aqui, que estava no litoral, que estava resistindo,
né? Mas a gente vê que existem outras assinaturas genéticas e outras assinaturas étnicas, né? Possivelmente genéticas nos sítios mais antigos da chegada dos seres humanos aqui na América. A gente já sabe que o Piauí já quebrou esses paradigmas, Clovis, mostra que as pessoas estão aqui por muito tempo. Ó, o Nilson apareceu aí, né? Mas a gente vê que nós temos várias informações de outras assinaturas de identidade, né? Os sambaqueiros, eles estavam aqui nessa ilha, antes mesmo dos Tupi, inclusive eles foram relatados, né? Não só na ilha, como no Brasil, como um todo, eles foram relatados como, né, os povos que chegaram do interior, né? E que ocuparam o litoral. Não é isso, professor Mário? São os povos que ocuparam. Assim como o G também, né? Várias outras etnias que surgem, inclusive, na Amazônia Central. A gente tem o professor Eduardo Góes Neves, que lança esse livro, né, que é muito importante, sobre tempo de equinócios, aí, uma indicação de leitura para o pessoal, que ele fala de 8.000 anos de história na Amazônia. Ele mostra que a etnicidade tupi, ela surge, né, no Rio, nesse mundo de águas que é a Amazônia, né, e que atravessa o Brasil, né, que chega no litoral e é acolhido, acolhido por caiçaras que já estavam nesse litoral há milênios, né? E que o sambaqueiro é uma definição moderna, uma definição, né, que foi dada, mas que a gente vê nos próprios horizontes de ocupação dos sambaquis, né, a presença de outras identidades, como os Caribe, por exemplo, né? A cerâmica Mina, que é uma cerâmica muito antiga, que é uma cerâmica que ela é mapeada em boa parte desse território norte do Atlântico, né? Não só no Brasil. É uma cerâmica que ela tem característica que é muito bem reconhecida pela literatura arqueológica, né? No interior do Pará, no Pará, ela pode chegar até 7.000 anos. É uma cerâmica muito antiga que foi identificada aqui, inclusive, nos enxovais funerais de restos mortais que foram encontrados, né? Então, a própria cerâmica Caribe, que tem sido estudada nas estearias do Maranhão, né, onde você encontra lá muiraquitães, que são instrumentos de lítico feitos, que você encontra daqui até, enfim, em todo o território amazônico, chegando ali na Guiana Francesa, né, na Amazônia, na América Central. Então, nós percebemos que essa antiguidade ela envolvia grandes circulações, grandes interações, né? Interações que elas continuaram, né? A gente vê no último censo do IBGE, por exemplo, né, mais de 1 milhão de pessoas se autodeclararam indígenas no Brasil, né? Esse número está, inclusive, aumentando, né? Porque são histórias antigas que continuam e que a gente precisa expandir essa discussão, né? Observar o que está acontecendo. Por isso eu acho muito importante esse trabalho do Observatório de História Antiga do Maranhão, né? Que é esse núcleo que nos une, porque a gente está observando todas as fontes, né? Todas as fontes possíveis, né? Desde a quebradeira de coco, que trata a palmeira como uma mãe de leite, como uma mãe palmeira, né? E a gente vê isso que o professor Mário estava falando, né? Esse encantamento de entender que a natureza né? E por isso a gente vai cuidar e a gente não vai derrubar, certo? Porque ela alimenta e ela serve para uma série de coisas. Com a pindova a gente cobre casa, né? Com o azeite a gente faz, inclusive, lamparina para acender quando a gente precisa de iluminação. Mas a gente percebe que são vários indícios, vários rastros que podem ser, sim, discutidos e levados para a sala de aula, né? Eu estava a presença do Eni Ribeiro aqui nessa conversa seria justamente para falar, não sei se ele está conseguindo conectar, eu acho que ele está com problema, né, de internet, mas justamente para falar dessa lei, né, que foi aprovada a partir da articulação do Observatório de História Antiga do Maranhão, fazendo uma parceria com a Câmara Municipal, né, a partir do coletivo Nós. E o Enilson, ele faz parte do observatório, ele faz os mapas animados, né, colabora, fazendo pesquisa também. E a gente viu nessa aliança uma oportunidade de fazer uma ação direta, né? Uma ação direta que é aprovar uma lei que ela oriente um processo de educação patrimonial em sala de aula que valorize essas informações arqueológicas, que geralmente são exclusivas, né?
E aí essa lei ela foi vetada, inclusive no seu processo de aprovação pela prefeitura, ela passou por todas as comissões, né, da Câmara, Comissão de Justiça, Comissão de Educação, mas quando chegou na prefeitura, o veto da prefeitura, ele se pautou na ideia de que já estão sendo ensinadas as lendas da cidade, né? Isso está lá no veto publicado no Diário Oficial da União, que já são ensinadas as lendas indígenas da cidade nas escolas. A gente entende que ensinar as lendas é muito importante, né? A gente aprender sobre a mística, sobre a cosmovisão é muito importante, mas a gente está orientando para um processo de educação patrimonial e de divulgação científica, né? De informações diversas. Nós temos, por exemplo, o Laboratório de Arqueologia da UFMA, que tem um trabalho incrível, mais de 10 anos pesquisando essas histerias, né? São anos de pesquisa que já possibilitaram a criação de vários livros, né? De várias reportagens. Esses instrumentos eles podem ser utilizados no cotidiano em sala de aula, né? Para a gente pensar, quando Jesus nasceu, o que estava acontecendo aqui no Maranhão, né? Inclusive, em um dos livros lá do Laboratório de Arqueologia tem um quadro cronológico que mostra já existiam pessoas vivendo em palafitas na região ali de Santa Helena, né, do Maranhão. Então, quando a gente fala de antiguidade do Maranhão, é esse recorte, esse pedacinho do mundo, né, que o nosso território nos permite recortar, mas a gente pode pensar, né, em como as sociedades humanas interagiam nessa longa temporalidade, certo? Então, falar dessas várias histórias antigas é observar a partir dessas várias lentes, né? E Marcos, o que você está falando é muito importante, porque em termos educacionais, digamos assim, pedagógicos, é muito frutífero você trabalhar dessa forma, né? Nessa perspectiva ampliada, você fazer comparações, isso é muito importante na educação. Isso faz com que os alunos, isso facilita para os alunos compreender que a gente não está falando, primeiro, que o tempo histórico não é um tempo linear, não é uma linha onde as sociedades elas se sucedem uma depois das outras. Isso é muito importante, né? E perceber que essa antiguidade não é uma coisa isolada lá atrás, que existia apenas em um pedaço do mundo e o resto do mundo tinha o quê? Um vazio? O que estava acontecendo, né? Então, essa perspectiva da antiguidade ampliada levada para as escolas, ela é fundamental para você trabalhar não só a antiguidade considerada clássica lá mediterrânea, como a nossa antiguidade aqui, né? Fazendo digamos assim, esse paralelo, fazendo essa comparação, trabalhando de forma comparada e ampliada. Para a educação, isso é assim uma cereja. Não, e tesouro, eu penso que considerando também que é tão recente esse processo, né? O nosso processo dessa história é tão recente, então a educação, levar a lei é fundamental, Marcos, porque a lei ela permite que o professor, que é um agente de transformação cultural, ele permite que o professor fale sobre realidades que estão sobre os pés das pessoas, né? Tipo, que tem a ver com o avô da pessoa, que está sendo muito próximo a conexão. E a conexão é isso, e puxar, quando você perguntar, quando Jesus Cristo nasce, né, o que estava acontecendo aqui? E, na verdade, se você for fazer essa reflexão com as pessoas, você vai ver que elas estão muito mais próximas dessa história local do que dessa história universal. Ela vai falar assim, né? Porque ela vai falar assim, o coco de babaçu, né? Como o Marcos estava comentando, o coco de babaçu ele é um elo cultural. Então você vai falar isso de matas de cocais de 2000 anos, quando Jesus Cristo estava nascendo, né? Já tinham pessoas quebrando coco, já tinham pessoas produzindo azeite, já tinham pessoas multiplicando essa mata de cocais, né? Então esse processo da educação patrimonial, que nesse sentido eu acho assim. E das escolas, né? Eu sempre falo dessa ação direta para o Marcos como uma ação fundamental, porque aí você planta a semente para a pessoa no momento seguinte da sua vida, né, se questionar sobre aonde que ela está, de onde ela veio, né? Todos nós, de alguma forma, temos essa linha condutora da nossa vida, né? Então, a educação é transformadora. Sim, e hoje a gente tem
assim, a gente precisa fazer muitas críticas ao sistema de ensino, né? Inclusive como a história ela é trabalhada no sistema de ensino, né? Mas a gente tem algumas vitórias também, como a lei já federal 11.645/08, que obriga o ensino da história indígena. E esse foi o ponto de justificativa para a derrubada do veto, né? Inclusive a gente estava apontando um mecanismo, uma política pública de suplementação, né? Que a gente pode suplementar esses conteúdos através das pesquisas, não só das antiguidades, quem está pesquisando ditadura, quem está pesquisando resistência, quilombola, quem está pesquisando... É possível, através de uma articulação entre poder público, né, e ciência, a gente aproveitar das brechas para movimentar, né, ações educacionais, porque isso faz toda a diferença, inclusive, na construção do próprio planejamento educacional do professor, né? Porque no momento que ele cita uma legislação, ele permite a articulação de uma visita ao museu, né? A utilização de outras estratégias para que esse conteúdo, esse currículo seja alimentado de uma forma inovadora. Inclusive, o Carlos Andelli colocou aqui, né? Ele colocou uma pergunta: esse veto não teria relação com certas narrativas edificantes da história de São Luís, historiograficamente mais tradicionais? É exatamente isso. É uma tradição que ela silencia, né? Uma tradição de silenciar. É uma tradição de apagamento, né? Então, a gente tem uma suplementação que ela pode servir, né, para um processo de formação cidadã cotidiano, porque a educação patrimonial ela pode ser usada em todas as aulas de história, né? Acho que o lance é exatamente esse. É utilizar o que a gente tem disponível e criar circuitos em sala de aula de divulgar as informações científicas, né? Tem mais alguém, mais alguma pergunta aqui? Tem. Na verdade, essas perguntas foram feitas pelo professor Márcio Rodrigues, lá no chat, que é, inclusive, professor membro do nosso grupo lá, trabalha com quadrinhos da Amazônia, enfim, e está perguntando aqui, Marcos, fiquei pensando se ao tratar a presença indígena, principalmente como lenda ou tradição folclórica, que é o que a prefeitura alegou, né, que já era feito, né, o poder público não acaba esvaziando qualquer outra narrativa para além daquelas consagradas. Na verdade, há um grande desconhecimento, professor Márcio, sobre esses repertórios, né? A gente aqui no Maranhão, a gente tem um problema de, inclusive, não ter um curso de arqueologia, né? A gente não tem... a gente tem alguns museus, né? Mas diante de tantas informações, a gente vê que esses espaços precisam ser ampliados. Então, como ensinar essa antiguidade, né? Como construir esses repertórios? Porque quem tem intimidade com o campo arqueológico, com a arqueografia, né? Aí consegue, mas assim, até mesmo o poder público ele tem um desconhecimento de como é que essas informações, como é que essas ideias elas são construídas e se apegam nas tradições, né? Como foi colocado aí, né? Com essa ideia de que a história indígena é uma história superada, inclusive, essa ideia romântica, né? Que vem ali desde Gonçalves Dias, né? Que o indígena é um herói nacional, mas que ele só pode ser conhecido através de lendas, né? Porque ele não tem uma história viva, como o nome desse programa sugere. Aqui a gente está falando de histórias vivas que não se encerram na etnia, né? Ela inclusive extrapola e ela tem uma extensão muito grande. É uma extensão que inclusive depende, né, de um esforço de diversas áreas do conhecimento. Por isso a gente vê a importância, inclusive, da atualização dos cursos de história sobre essa temática, né? Que estão formando professores, e aí com a ideia da testagem do web documentário, da websérie, que virou uma websérie de 6 episódios, né, que vão estar disponíveis. A gente está pensando essa websérie. Eu tive que sair um pouco da história, da arqueologia, e ir para a área do cinema, né? Elaborei esse material aí com a ajuda de muitas mãos, mas a direção é feita com o Fábio, né, que é um gênio aí do cinema do Maranhão, e aí a gente foi para campo, a gente conseguiu apoio das leis de incentivo, né? Fomos para campo e fizemos o registro aí de 6 episódios, 6 episódios que vão contemplar essas diferentes contextualizações desse passado antigo do Maranhão, né? Esse que nós assistimos aqui foi o primeiro episódio, o episódio que ele é mais teórico, ele é um episódio que
que ele traz aí uma compilação das ideias, das principais ideias, né? Que já deu muito trabalho para fazer essa edição eu fiz, né? Então, é resultado também desse envolvimento. O segundo episódio a gente vai fazer essa comparação entre as terras antigas do Piauí e do Maranhão, e é muito interessante a gente ver como que a Serra da Capivara tem muitas informações que chegam até nós, inclusive estilos artísticos de gravuras, né? Porque na Serra da Capivara nós temos mais a predominância de pinturas, né? E em Tasso Fragoso, no sul do Maranhão, nós temos a predominância de gravuras. Inclusive, as gravuras de Tasso Fragoso nós conhecemos através do trabalho incrível do ambientalista Lirô, que faz parte do observatório também, que há mais de 20 anos faz um trabalho aí de divulgação desses sítios arqueológicos, né? E de manutenção, que são sítios abandonados, que estão cheios de cupim. A gente mostra essa realidade também, mostrando esse contraponto no trato, né, dessa fonte antiga, tanto no Piauí quanto no Maranhão. No Piauí nós temos na Serra da Capivara o Museu do Homem Americano, né, com informações sobre sepultamentos antigos, né, como um indivíduo conhecido como Zuzu, né, que é um sepultamento que tem uma datação aí de 9.000 anos. E aqui na ilha, por exemplo, nós temos 67 sepultamentos e nenhum tem nome, né, ele só tem números. A gente precisa entender que são indivíduos, que são... Inclusive, na Serra da Capivara do Piauí, muitos dos enterramentos que estão expostos no Museu do Homem Americano são réplicas, porque tem essa sensibilidade com o corpo morto, né, com o cadáver, como a gente discutiu, o direito, né, desses povos indígenas não se encerra na morte, né, no enterramento. E aí a gente faz essa comparação no segundo capítulo. No terceiro capítulo, a gente desce de volta para a ilha e vem aí com o professor Mário Weidman, que está aqui na casa, fazer uma visita nos sambaquis antigos da ilha, né? Mostra, por exemplo, a situação do sambaqui do Bacanga, que está abandonado também, né? Está em cima da falésia. A gente percebe, por exemplo, que lá uma comunidade foi retirada para que o sambaqui fosse preservado, e o sambaqui está abandonado, uma comunidade que foi chamada de invasão, inclusive tem artigos na internet que mostram como é que foi esse processo de desapropriação, né? A partir de uma ação coletiva do poder público, tiraram a comunidade, tinham casas cobertas de palha, de coco babaçu, né? Assim como os antigos faziam, elas foram demolidas, né? Para o sambaqui ficar preservado, e ele está abandonado no meio de uma estrada, ele está completamente abandonado, a gente vai mostrar isso, né? Na verdade, esse documentário ele tem um caráter muito forte de denúncia, né? E quando a gente vai olhar, por exemplo, para esse sambaqui, a maior necrópole indígena, que protegeu um cemitério durante provavelmente 9.000 anos, né? Nesse caso, o empreendedor ele teve o direito de construir em cima do cemitério, né? Então, num caso, a gente tem uma comunidade que foi retirada para a proteção do patrimônio, e no outro caso, o cemitério que foi retirado, né? E que ainda está em processo. A gente percebe que ainda está em processo de movimentação desses enumados, né? São 67 enumados que foram exumados, né? Muitos deles a gente percebe nitidamente que passaram por um processo de escavação por máquinas pesadas. Então a gente vê que o trato com essas fontes históricas é determinante para a gente ter o que falar, para a gente ter, né, um repertório. Senão, sempre vão ficar no tradicional, né? Sempre o tradicional, porque o tradicional tem muito a dizer, né? Por mais que sejam crônicas, tá? Então, e além disso, nós temos as toadas também, né? Se a gente pode contar o nosso passado através de crônicas, a gente pode contar o nosso passado através de toadas, né? Esse patrimônio, essa antiguidade está viva nos terreiros, né? No Bumba Meu Boi de Maracanã, que conta sobre as aldeias antigas da ilha, né? Sobre o culto ao povo do fundo, né? Que foram os primeiros que chegaram, como conta o pai Euclides, né? E os povos africanos, quando chegaram aqui, inclusive, eles tiveram uma grande interação com esses povos indígenas que já estavam, né? Por compartilharem, inclusive, de territórios tropicais, né, equatoriais no globo. Né? São povos que estão vivendo em outras naturezas, que não são aquelas naturezas da escassez, né, como a gente percebe. Né? Então, a gente vê que no quarto episódio, por exemplo, a gente vai conversar com o professor Alexandre Navarro,
que ele vai falar sobre os estudos, né, acadêmicos que estão sendo feitos, que é muito importante para suprir essa lacuna da destruição que esses sítios, né, dos processos de licenciamento vem passando. Então, a gente tem essa referência acadêmica que nos permite um repertório muito forte, e a gente aproveita esse espaço também para fazer uma denúncia, né, o espaço da websérie, para mostrar como que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para esse patrimônio, como é que a destruição ela acontece com inclusive o aval das instituições, né? A gente vê não só o nosso arquivo antigo, nosso próprio arquivo público, né, da memória colonial, ele está abandonado. A gente vê que existe uma luta muito grande para a gente ter os nossos espaços de memória reconhecidos, né? Como ensinar história para os nossos alunos e alunas que têm, né, uma visão de vida muito imediata através das mídias digitais, através, né? É um grande desafio. Então, a gente precisa bolar estratégias, e a lei, né, a articulação desse documentário, o observatório e essa nossa força coletiva, ela está aí para fortalecer e movimentar, né, essa história antiga, né, essas antiguidades do Maranhão. Gente, chegamos no nosso momento, né? Eu quero saber se tem algumas outras perguntas. Infelizmente, o Enilson, ele me comunicou aqui que ele teve um problema com a internet, né? A gente vai ter outras oportunidades aí. Eu espero que futuramente a gente possa aqui voltar para, né, mostrar novas informações. Marcos, tem não sei se é exatamente uma pergunta, mas tem um comentário aqui, né, no chat lá do YouTube. Aqui, ó, você pode ler aí. Acho que é mais para vocês aí, para você que é arqueólogo. Sugiro a vocês explorar as 4 praias de Jussatuba e o Porto de Santana, ambas em comunidades quilombolas de São José de Ribamar. Jussatuba tem Camboa, tem Sambaqui, e uma coisa que a gente está procurando é se libertar dessa palavra explorar, né? Da exploração. A gente vai, inclusive, caminhar de forma sutil nesses espaços, né? E fazer uma observação, uma investigação, né? Essas áreas, elas podem se entrar nesses nossos repertórios educacionais, né? A gente sabe que essas comunidades, inclusive, têm escolas que podem se alimentar desse patrimônio que está ao redor, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho de cartografia educacional, como a gente já fez em outras escolas, né? Inclusive, a gente teve uma experiência muito boa em Tasso Fragoso, no sul do Maranhão, com o IEMA de Balsas, com algumas estudantes bolsistas que ganharam bolsas pelo IEMA. Nós fomos convidados para fazermos um projeto de educação patrimonial, que inclusive gerou um relatório, né, que é, na verdade, um livro, eu vou anexar na minha tese, porque é um relatório que fala sobre as histórias antigas do sul do Maranhão e de Balsas, feito por uma escola do ensino básico, né, observando, sentindo, vivenciando o território educacional. A gente tem, por exemplo, recentemente, professores, uma ação que a gente fez junto com o SESI, né, que estava participando de uma competição internacional. O título da competição era Os Segredos sobre os Nossos Pés, ou seja, a competição tinha que pensar ideias criativas e que de impacto social com o tema da arqueologia, e os estudantes eles criaram o Arqueolink, que é um aplicativo, né, que mostra os sítios arqueológicos que já têm registros mapeados no sistema de cadastro, né? E junto com os sítios arqueológicos, a gente tem, né, sinais vermelhos de sítios que foram destruídos por empreendedores, sinais verdes de sítios como Sambaqui do Bacanga, que está preservado por causa do sítio do físico, o trabalho de 2 ambientalistas que estão lá, né? O seu Fernando, que está lá há muito tempo, lá cuidando da região, né? A gente vê que esses espaços que resistem, eles sempre têm agentes de preservação, né? O Lirô, lá em Tasso Fragoso, né? Então, são pessoas que estão movimentando, né? Assim como as pessoas estavam pensando essa história antiga do Maranhão há muito tempo. Por exemplo, o Raimundo Lopes, né? No início do século XX, o Olavo Corrêa Lima e o irmão dele, eles escreveram um livro sobre a Chácara Rosane, falando sobre a Chácara Rosane, né? Vieram arqueólogos do Guild para cá,
né? Na década de 60, 70, exumaram alguns esqueletos, então esse cemitério já era conhecido. Eu, quando eu passava na Coama, ali quando era criança, eu já ouvia uns comentários assim, ó, aqui é um cemitério indígena, né? E essas coisas, elas não vão acabar por aí. A Via Expressa, por exemplo, que é um grande um corredor viário aqui de São Luís, era um grande sítio arqueológico indígena, né? Enfim, a gente vê que o tempo todo esses sítios eles estão aparecendo na ilha, né? Então a gente precisa de ações urgentes, não só as leis que levam essas informações para a sala de aula, mas mecanismos legais também de proteção desses espaços, né? Proteção dessas áreas. Tudo bem? Tudo certo. Estamos no horário, gente. Estamos no horário. Eu vou dar aqui, então, os avisos finais, tá bom? Foi uma felicidade estar nesse encontro aqui com vocês. Lembrando que eu vou estar com o minicurso também na semana acadêmica aí do PPGIST, Programa de Pós-Graduação da UEM, é a nossa casa, é um programa que nos enche de orgulho, assim, né? Um programa que tem pensado em ações de impacto social, né? Que tem dado oportunidade aí para a gente fazer várias experimentações didáticas, né? Desde cinema, formações com professores, né? Intercâmbio com outras instituições, e a gente agradece aí todo o apoio da Ampul também, que esse ano, né, vai estar levantando o tema da educação patrimonial, que é isso que a gente fez aqui, né? A gente está numa ação de educação patrimonial virtuosa e virtual, né? Então, os avisos finais para filiação da Ampul, gente, quem é estudante de graduação, é R$30, viu? É só acessar o site da ampul.org.br e clique na aba filiações, né? R$30 é um investimento aí para você participar dessa rede de educadores. Anuidade da Ampul, acesse ampul.org.br, clique no link de associação. O próximo passo é só inserir o CPF e e-mail, né? Então, é só lá chegar com o documento e fazer a inscrição, certo? O Encontro Regional da Ampul Maranhão de 2026, o grande, o esperado, né? A gente teve aí o último encontro nacional que foi maravilhoso, né? Com muito tambor de crioula, cura, história antiga, história contemporânea, todas as histórias para todos os gostos, né? A gente tem, e é importante também essa temática, porque vai ser uma boa oportunidade da gente levar as escolas para ocupar esse prédio de história maravilhoso, né? Cheio de criança, de adolescente, que a gente vê que é um povo que já está fazendo ciência desde a escola, né? Eu, inclusive, estava falando do SESI, eles fizeram o aplicativo e ganharam, viu? Eu esqueci de dizer, mas ganharam, foram premiados, ganharam como melhor inovação tecnológica. Então, esse evento da Ampul, ele é o 15º encontro regional, né, que vai ser no dia 21 a 24 de julho de 2026 em São Luís, certo? No prédio de História, a nossa casa. O tema é História, Educação e Patrimônio, debates interdisciplinares sobre as disputas de memórias e o ofício do historiador, né? Aí tem o site do evento, está no Instagram, no Facebook. As inscrições abertas para submissão de simpósio temático e mini cursos e oficinas até dia 2 de fevereiro. Na verdade, dia 2 de fevereiro até 31 de março. Não perca os prazos, certo? O contato é XV, número romano aí, né? Antiguidade romana. 15º encontro, ampulma@gmail.com, né? O Instagram também é fácil de localizar. Novidades da Ampul, né? O início do quadro vem Ler com a Ampul, com o objetivo de divulgar nas redes sociais da Ampul Maranhão livros e artigos científicos dos historiadores e historiadoras que atuam no Maranhão. Eu já vou divulgando esse daqui, viu? Que eu já mostrei no começo e professora Ana Lívia. A próxima produção divulgada pode ser a sua, então fique de olho, né? Em abril, mais um projeto que visa a produção científica no Maranhão. Aguenta o coração e acompanhe nossas redes sociais. Agradecimentos. Olha, chegou um C. Queremos agradecer em nome da Ampul mais uma vez a parceria da Agência Tambor, muito importante. Parabéns pela organização, gente. Tá incrível. E esse layout aqui dá até gosto assim da gente ficar se vendo. E é claro, a todas que nos acompanharam ao vivo ou que ainda verão a gravação. Reforçamos que somos uma associação sem fins lucrativos,
que milita para a propagação da pesquisa e ensino da história. Para tanto, precisamos do seu apoio. Felicie Ampur, nos acompanhe em nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. É só procurar aí que vocês achem. Falem conosco, enviem ideias, sugestões, críticas. Somos uma gestão democrática e estamos na luta pelo fortalecimento da classe. Precisamos conhecer nossa comunidade de pesquisadores, compartilhar nossas ideias e nos apoiar. E quem tiver interessado aí na história antiga do Maranhão, né, siga aí o Observatório de História Antiga do Maranhão, o Minemosine, o EMA, certo? Antiguidades Ampliadas, e vem aí também o nosso evento futuramente. Fiquem ligados aí, estamos em processo de gestação e vamos estar divulgando com tudo. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Adorei, gente. Muito bom. Alguém tira um print aí. Então, gente, ficamos por aqui. Obrigado aí a todo mundo que participou, que compareceu. Até a próxima.